O mundo não pode recebê-lo. Ele é o penhor, que é a nossa garantia de que Ele vem nos buscar, que o Senhor vem nos buscar. Ele não nos controla, mas Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos purifica, tá? Ele nos santifica. Ele abre o nosso entendimento para entender a palavra do Senhor. Ele intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos capacita para fazer a obra de Deus e Ele fortalece o crente e transforma a cada dia. Nós vemos que o Espírito Santo também é conhecido como Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, né? Espírito da verdade, Espírito de sabedoria e revelação. Nós vimos que o Espírito Santo ele age na igreja, de que forma? Na sua obra missionária, no ministério da pregação, ungindo os irmãos para pregar, e ele fala à igreja, assim como falou às 7 igrejas do Apocalipse. E vimos alguns símbolos do Espírito Santo. Ele se representa como? Através de um fogo, um ardor, né? O vento, a água, o selo, o azeite e a pomba. E vimos que quem batiza o crente com o Espírito Santo é Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre o que é realmente esse batismo com o Espírito Santo. Vimos também na aula passada o quê? Que o batismo, há uma diferença de batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo nos dá os dons e o ser cheio nos dá o fruto. É um fruto com 9 características. E aí a gente vai ver aqui 1 Coríntios, vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 10. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo de 7 ao versículo 10. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7 a 10. Todos já encontraram? Cadê a tua Bíblia, menina? Menina, tu não pode ficar sem tua espada. 1 Coríntios. Olha, depois no final da lição, as meninas vão fazer a tarefinha que eu mandei para elas. Cantar a música. No final desse discipulado, eu não quero mais ninguém tateando na palavra, não. Todo mundo tem que saber pelo menos o livro do Novo Testamento. Certo? Todo mundo já achou? Já achou, Senhor? 1 Coríntios, capítulo 12. Ajuda aí, mesmo. Pegou? Quem não achou? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, do 7, versículo 7 ao 10, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, algumas traduções têm conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, queridos, quando a gente fala de batismo do Espírito Santo, né, nós vamos manifestar os dons que eu acabei de falar, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de línguas, né? O dom de discernir espíritos, né? E mesmo Espírito, um Espírito mesmo é que distribui a cada um como ele quer.
foi o dom que Deus lhe batizou, certo? E ser cheio do Espírito, ele manifesta o fruto. Vamos abrir Gálatas 5:22. Gálatas, depois de Coríntios. Gálatas 5:22. Depois de 2 Coríntios, tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas. Gálatas 5:22. Gálatas, capítulo 5, capítulo aquele bem grande, um número bem grande. E 22 é o capítulo, é o número pequenininho, que é o versículo. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, no 23 diz assim: não há lei. Então, queridos, o batismo do Espírito Santo, ele nos dá os dons e ser cheio do Espírito Santo, que é duas experiências diferentes, tá? Nos dá o fruto, são frutos com 9 gomos. A gente até costuma dizer que são 9 frutos, tá? A gente assemelha aqui o fruto do Espírito como se fosse uma tanja. E a gente vai tirar os gomos, então é um fruto só, a tanja. É um fruto só com 9 gomos. Então, com 9, tá? Frutos. Então, o que é o batismo no Espírito Santo, queridos, né? O batismo no Espírito Santo é o derramamento de poder e autoridade sobre a vida do crente, tá? E quais são os requisitos que a gente tem que ter para receber o batismo do Espírito Santo? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Então você precisa se arrepender e ter fé que o Senhor já habita em você, né? Mas através do seu Espírito, mas ele precisa ser manifestado de fora para dentro. Então, o batismo, queridos, é o revestimento de poder, tá? Revestimento de poder, certo? Ele se manifesta de fora para dentro. De fora para dentro, revestimento de poder e se manifesta de fora para dentro. Vocês estão acompanhando aí na apostila essa figurinha que eu botei aqui dos apóstolos. Quando Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus, quando ele ressuscitou, né, ele pediu que os seus discípulos fossem para Jerusalém e ficassem lá esperando a promessa que do alto ele prometeu. Isso está lá em João, no Evangelho de João. Que promessa era essa? O batismo com o Espírito Santo. E eles estavam lá reunidos, todos lá em oração, quando o batismo veio sobre eles, sobre cada um, vocês estão vendo aí uma tochinha de fogo, apareceu como sendo línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos e eles começaram a falar em outras línguas. Então, isso foi o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ter arrependimento e fé. Eles já tinham nascido de novo, já tinham se arrependido e eles tiveram fé para receber, certo? Aí aqui diz assim: há vários termos diferentes que Jesus, que João Batista e os próprios apóstolos usaram para se referir a essa experiência. A mesma coisa, eu já falei, batismo com o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, a promessa do Pai, ficar cheio, receber o Espírito, caiu o Espírito Santo foi derramado. Tudo isso aqui, que vocês estão vendo com as suas referências bíblicas aqui, significa batismo no Espírito Santo. Esse batismo está aí na apostila. É um dom, isto é, um presente. Não é um prêmio. O prêmio é dado para alguém que merece. Um presente
com o Espírito Santo é um presente que é dado para todo cristão, todo aquele que crê no Senhor. Né? A pessoa se converte, nasceu de novo, o Espírito tem morado no nosso espírito, ele desceu as águas, batismo das águas, e o ideal é que logo, no início da vida cristã, ele seja batizado com o Espírito Santo, certo? E aí Deus vai dar os dons, que a gente viu lá em Coríntios, certo? Então ele é um presente, ele não é um prêmio que você dá porque fulano mereceu. Então ele recebe, ele merece receber tal presente. Não é como a gente fala com os nossos filhos: se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta porque você mereceu. Não é assim, tá? Então Deus, ele nos presenteia com o batismo do Espírito Santo. Não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas obras, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu faço as obras do Senhor, não. Ele dá porque ele quer. Ele é soberano, a gente viu que ele é soberano, então ele dá porque ele quer, é um presente que ele dá para a gente. Continuando aí na apostila, também é uma experiência definida e pessoal, ou seja, eu sei porque sei quando eu recebo o batismo do Espírito Santo. É pessoal, para cada um ele vai agir de uma maneira. Às vezes ele batiza em casa, às vezes ele batiza na igreja, às vezes ele batiza dentro do ônibus, às vezes ele batiza em qualquer lugar. Ele é livre para isso. Lembre-se que o Espírito Santo é o vento que sopra aonde quer, né? Aonde quer. A minha experiência foi batizada em casa dentro do quarto quando eu estava louvando. E quando eu estava louvando, orando, eu estava orando uma música, louvando uma música, e de repente, no meio da música, eu comecei a falar em línguas. Então eu fui batizada dentro de casa, só que eu não tinha certa experiência. Eu saí, abri a porta do quarto, e eu queria abrir a porta da sala e ir para a rua, porque eu achava que eu nunca mais ia falar português na minha cabeça, né? Porque as línguas vinham, né? As línguas vinham. Então Deus me batizou dentro do quarto. Já vi irmãos que foram batizados dentro da igreja, já vi outros que foram batizados andando na rua, já vi outros que foram batizados, tem até uma música que fala, que é um forrozinho, né? Que ele estava dentro da igreja, dentro do ônibus, e aí houve lá um certo mover, uma irmã começou a falar em língua, e o outro começou a falar em língua também, e aí o sargento do ônibus encheu o ônibus todo, e desceu, e foi o motorista e disse, parou até a polícia, veio saber o que era. Aí quando a polícia rodoviária parou, o policial também era crente, começou também a sapatear, rodar e falar línguas, e assim foi o batismo coletivo, né? Ô glória! Então é isso. Então é uma experiência definida e pessoal. Ele pode agir às vezes com você, ele batiza, mas você não fala em línguas ainda, mas às vezes você recebeu um outro dom. Então por isso que eu digo, procurem quando vocês forem batizados, qual o dom que Deus lhe deu, certo? Mas o batismo do Espírito Santo, quem recebe, ele fica consciente também. Não tem essa história de dizer, eu perdi a consciência, não sei onde é que eu estava, o que é que aconteceu comigo, não. O inimigo é que toma você e controla você. Você não sabe, né? Mas o Espírito Santo, eu já falei aqui que ele é um cavalheiro, ele não entra sem ser convidado, e ele deixa você consciente. Quando você é batizado, o Espírito Santo, ele usa suas faculdades vocais, para aqueles que falam em línguas, ou ele utiliza alguns outros dons, batiza você com outros dons de curar, dons de ter discernimento de espírito. Mas lá na frente eu vou detalhar para vocês cada um desses dons, tá? E aí, não necessariamente quem é batizado tem por obrigação de falar em línguas. Tem que falar em línguas? Não. Às vezes a pessoa é batizada, ela tem que derramar, ela chora, outros pulam, outros ficam alegres. É pessoal, cada um recebe de uma forma diferente. E depois, com o passar do tempo, ela manifesta o falar em línguas, tá certo? Tá bom, queridos? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão, perguntem, não fiquem acanhados, porque a gente tem que tirar a dúvida, porque às vezes a gente não está com dúvida, tá certo? E não sabe, e aí a gente fica com vergonha de perguntar, não tem vergonha não, certo? Então a pessoa ela fica consciente, aí eu já falei, é um revestimento de poder e é uma capacitação para ser testemunha de Cristo. Mas
da misericórdia, né? O dom é de abençoar a obra financeiramente. Então, cada um, ele distribui como ele quer, tá? E aí você precisa, esse dom não é para ficar sentadinho no banco, não. É para ministrar os outros. Quando eu falo ministrar, é para abençoar a vida de outros irmãos. Certo, queridos? Estão entendendo? Tá bom, tá certo. Então, e é uma capacitação, é um poder, uma autoridade para testemunhar de Cristo. É por isso que eu digo e repito, para quem vai evangelizar, precisa estar batizado com o Espírito Santo, porque vai chegar um determinado momento. Ah, mas eu não posso evangelizar se eu não fui batizada? Não, pode. Você pode até falar de Cristo para outras pessoas, mas acontece que quando você está batizado, você tem ousadia, poder, intrepidez para chegar naquela pessoa e falar. E às vezes Deus até te utiliza como um dom de profecia. Vai lá e chega para o Senhor, te disse isso, e aquilo. Diga, amor. Se eu fosse pra praia, você está falando que todo mundo é batizado, tipo ônibus, em qualquer lugar da rua, se eu fosse pra praia, pra ter uma tarde batizada. Não, uma coisa é você entrar dentro da água e ser batizado nas águas. Aqui a gente está falando do Espírito. Mas em qualquer lugar, Miriam, que você estiver, sabe, tá na praia, tá lá, de repente começou a orar e tal, então o Espírito Santo vem e batiza. Não tem, assim, um local definido, eu só posso ser batizado dentro da igreja. Não. Entendeu? Era essa a tua dúvida? Ou tu está confundindo batismo do Espírito Santo com batismo nas águas? É a confusão. Batismo nas águas, você se identifica com Cristo. Morreu ao submergir na água e ao ressurgir você revive com Ele. Batismo nas águas. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. O Espírito Santo que mora em você, ele vai te capacitar, vai te revestir com um poder sobrenatural para você fazer a obra de Deus e testemunhar dele. Porque os dons, queridos, os dons são o quê? Os dons são justamente para ajudar essas pessoas aí fora, mostrar para elas que Deus existe. Por exemplo, se você for batizado com o dom de operação de milagres e maravilhas, isso é um sinal para as mulheres. Já pensou? Você aqui está orando com uma pessoa e a perna dela crescer? O dente que não existe, nascer? Um órgão que não tem, Deus refazer? Operação de maravilhas. E aí? É ou não é um sinal para o credo? É. Ele não vai passar a crer em Jesus por isso? Vai. Se você chegar e dizer assim uma palavra de conhecimento, olha, fulano, Deus me disse que passou por isso, por aquilo outro, uma palavra, né? Deus fez isso, vai fazer isso na sua vida. Eu sei que Deus está falando que Deus te faz assim, mas Ele está querendo te dizer que Ele vai fazer isso na tua vida. Como é que a pessoa nunca me viu? Como é que Ele sabe da minha vida? Como é que Ele faz isso? Como é que Ele soube? Se Ele nunca me viu? Quem foi que falou? O Espírito Santo através daquela pessoa, né? Então, assim, na verdade, é um sinal não para a igreja. É para servir os irmãos na igreja, mas é mais sinal para fora, para que as pessoas acreditem que o Senhor verdadeiramente existe, certo? Então vamos continuar. Então diz assim, o batismo com o Espírito Santo não é tudo, não é um atestado de maturidade. Isso explica porque muitas vezes encontramos irmãos que pregam e ensinam como são, né? E outros que são usados como manifestação de poder e milagres, mas quando vamos conhecê-lo na intimidade, nos decepcionamos com a sua vida. Isso é o que mais acontece. O batismo do Espírito Santo não transforma o nosso caráter, queridos. Quem transforma o nosso caráter é ser cheio do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nos dá autoridade e poder, como eu já falei, para fazer a obra de Deus e para testemunhar dele. Mas não transforma o nosso interior, não transforma
às vezes a gente vê irmão que está dentro da igreja, está ali no púlpito, está ungindo, está fazendo isso, está aquilo outro, servindo na obra, mas em casa é um verdadeiro. É terrível. Por quê? Porque o caráter dele não foi transformado. Né? Ele fala em línguas, ele sapateia, ele tem a opção do riso, ele é ótimo para consolar as pessoas, ele tem um dom de profecia, mas em casa é um Deus desacuda. Ele é ríspido com a esposa, ele maltrata os filhos. Mas ele é batizado com o Espírito Santo. E aí? E aí você decepciona, né? Como é que pode? Irmão fulano de tal, está lá na igreja, eu vejo ele ministra na vida das outras, impõe a mão na cabeça das outras pessoas, né? Dos outros irmãos, ora com a beleza, prega com a beleza, mas em casa é um cavalo batizado. Porque o Espírito Santo ele não transforma o nosso caráter, né? O batismo com o Espírito Santo, melhor dizendo, o batismo é para nos dar capacidade, de autoridade, de poder para fazer a obra e para testemunhar. Agora, o caráter é ser cheio. Isso aqui, se esse aqui é de fora para dentro, esse aqui é de dentro para fora. Dentro para fora. Eu tenho que ser cheio. Eu tenho que ser cheio. Então, eu tenho que a cada dia morrer para mim mesmo, para a minha carne, para os meus desejos pecaminosos, para dar espaço para o Espírito Santo. Como é que eu faço isso, irmã Júlia? A cada dia você vai orando, vai se santificando, vai orando, o Espírito Santo me enche. Ele mora dentro de você. E ele vai falando. Ele fala, irmãos. A gente viu que ele é uma pessoa, ele fala. E ele vai falando, né? Ele vai dizendo assim, olha, você está falando mal dos irmãos. Isso não é legal. Para de falar mal dos irmãos. Para de fofocar da vida alheia. E aí você vai dizer, é mesmo. A consciência acusa. Uma das formas de o Espírito Santo falar conosco é a nossa consciência. Olha, foi bem ali no comércio e o dono do comércio passou o troco a mais. E tu não devolveu. Tu sabe que ele passou o troco a mais e tu não devolveu. Por que tu não devolveu? Vá lá e devolva. Aí cabe você obedecer ou não. A cada dia que você vai obedecendo, ele vai lhe transformando. E você vai sendo cheio. Vai sendo cheio, até o ponto de se parecer com Cristo. Mas se você não obedecer, você não cresce, fica todo tempo imaturo, apesar de Deus lhe usar nos dons. Mas você não cresce, o seu caráter não muda. O próximo módulo, a gente vai trabalhar só sobre caráter. Tá? O segundo módulo, a gente vai trabalhar só sobre caráter. Não mentir, não falar mal dos outros, não praticar o ocultismo, impureza sexual. É a primeira lição logo, é a impureza sexual. Né? A questão do ocultismo, da mentira, da falsidade, dos vícios. Tá? Não dever mal por mal. Tudo isso é caráter. O crente ele tem que ter uma conduta ilibada, ele tem que ser íntegro. No falar, no andar, no seu agir, ele não pode ser uma pessoa qualquer. Certo? Então, queridos, o encher-vos o verbo está no imperativo, olha a aula de português aqui. Enchei-vos do Espírito Santo, lá em Efésios, e não vos embriaguei com vinho. Então, a ordem é para eu, é minha parte. Quem faz sou eu, em operação com o Espírito Santo que mora em mim. Agora, o batismo é o revestimento de poder, é o Jesus com o Espírito Santo que me batiza. Aí eu não tenho parte disso daí. A minha única contribuição é acreditar, é ter fé, é me arrepender e ter fé. Está bem claro isso aí? Ou ainda está confuso? Está explicado? Alguém está achando confuso? Está certo, Miriam? Ayla e Alice. Eu troco. Alice e Ayla. Está certo, dona Salomé? Seu Luiz, seu Ivon. Seu Pedro está na provinha. O que é cheio e o que é ser batizado? Dona
diferenciar. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente assim, ajudar alguém todo que a gente pode ajudar é dom. Pode ser um dom. Porque a gente vai fazer uma diferença. Existe uma coisa chamada, deixa eu explicar aqui para vocês, vou até com ela tocar nisso. Isso aqui que ela perguntou já é da classe de obreiros. Eu até assim, digo para vocês que esses assuntos é só, a gente está dando aqui as pinceladas, mas se vocês quiserem se aprofundar mais, no próximo grupo de obreiros, não pode, é só para ser obreiro, não. Às vezes é colaborador da igreja, você pode entrar no curso também. Olha, uma coisa é dons, que a gente viu que são os dons que a gente falou, outra coisa são os frutos, né? E outra coisa que é nato nosso, que a gente já nasce com isso, que são os talentos. Deus nos dá isso aqui na hora que a gente já nasce com um talento, tá? Então, olha só, os dons é Deus que dá, os frutos é a gente que conquista, a partir do momento que a gente vai se entregando para o Espírito a cada dia, vai deixando Ele trabalhar na nossa vida, irmã, graça. E os talentos, você já nasce. Às vezes você nasce, irmã, com o talento de ajudar as pessoas. O meu pai, né, ele tinha esse talento aqui, que na vida secular, aí no mundo, eles dizem que é dom. Eles dizem assim, porque fulano tem o dom de tocar música. O meu pai, ele tinha, e eu creio também que ele tinha até esse dom, mas ele tinha um talento para receber as pessoas em casa. Ele era muito hospitaleiro, né? E nós herdamos isso dele também. Nós três, nós somos 3 filhos, nós herdamos. Então eu amo receber as pessoas em casa. Tem pessoas que gostam de ajudar. Pode ser que a senhora e Deus, o que ele faz? Por você ter um talento, ele aprimora no dom. A senhora já tem um talento de ajudar, e quando for batizada, ou se já é batizada, pode ser que ele use no dom de socorro, de misericórdia. Entendeu? Ele aprimora uma coisa que a gente já tem. Eu tenho um irmão que ele tem um talento de tocar violão. Ele não foi para a escola de música, não. Ninguém ensinou ele. Ele pegou o violão e começou. Então é um talento natural. Você já nasce com isso aqui, tá? Só que aí no mundo eles dizem que é dom. Porque fulano tem dom de tocar, tem dom de compor, tem dom de fazer isso, de organizar isso. É um talento natural dele, que já nasce, certo? Que já nasce, tá bom? Então essa é uma diferença que a gente tem que saber. Porque tudo é, a vocação, a mesma coisa. Os católicos dizem assim, porque fulano tem a vocação disso, aqui ó, um talento, tá? E quando a gente vai fazer teste para saber se a gente quer que carreira seguir na vida, é teste vocacional, é a vocação, é o talento. Você tem talento para quê? Né? Para ser médico, para operar, para ser enfermeiro, para cuidar das pessoas, para ser um administrador, para ser um advogado, para ser um atendente de farmácia. É talento. Isso aqui é talento. Nina, fulana cozinha, que é uma delícia. Fulano costura, que é uma beleza. Fulano toca. Fulano lava um carro, que é como ninguém. Talento. Talento. Mas aí no mundo eles dizem que é dom. Mas dom a gente sabe que é só Deus que dá. Os dons espirituais. E aqui ainda divide. Tem os dons espirituais. Por isso que eu digo, quem quiser fazer curso de obreiro, vai ser para. Tem os dons espirituais, tem os dons ministeriais. Se divide em 2. E os dons de serviço. Se divide em 3. Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Tá? Aí a gente vai aprofundar depois. Então, queridos, o Espírito Santo nos batiza, mas isso não significa que a nossa vida, que nós já estamos maduros na fé. Não. E aqui, e essa questão bem aqui, cadê o juiz, papai? Só corre. Foi o que deixei. Os dons, os frutos, que é o caráter, tem uma coisa muito importante, leva a isso aqui, ó, a santificação. A santificação. E sem santificação, a palavra diz que ninguém verá a Deus.
queridos? Lembre-se daquela parábola, daquela historinha que Jesus disse assim, quando ele volta, né, vem buscar os seus, separar os cordeirinhos e as ovelhinhas para um lado e os bodes para o outro, e aí os bodes chegam e dizem assim, eu estou falando, ilustrando, mas não é bem assim que a Bíblia, a palavra é assim, vai vir o tempo em que Jesus vem recolher a sua igreja e que aqueles que chegam e dizem assim, mas Senhor, e ele diz, joio para cá, trigo para cá, e aí o joio vai e diz assim, mas Senhor, nós não pregamos no teu nome? Nós não curamos no teu nome? Não profetizamos no teu nome? E o que ele diz? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque dons, queridos, vai passar. Os dons vão passar. Os frutos vão ficar, vão permanecer. Então, não adianta ser batizado com o Espírito Santo se você não tem frutos. Se você não desenvolver o fruto, você não vai ser santificado. E sem santificação, ninguém verá a face de Deus. Certo? Aí que a gente pensa, meu Deus, vai ser muito difícil quem for subir com o Senhor. Mas o importante, queridos, é que você está tentando a ser parecido com o Senhor. A cada dia, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, né? A cada dia. A palavra diz o quê? Que a vida do cristão é como a luz da aurora. Cada dia, com o passar das horas, vai brilhando cada dia até ser dia perfeito. A palavra diz que a gente não vai chegar à perfeição. Nós chegaremos somente à perfeição quando a gente for ver cara a cara, face a face daquele que é perfeito. Então, cada dia a gente peca, o importante é pecou, confessou, pecou, confessou, pecou, confessou. E lutar para não pecar mais. Senhor, eu pisei na bola bem aqui hoje, mas me dá forças para que eu não cometa mais esse pecado. E até você morrer vai ser tanto tempo assim, tentando se santificar, tentando ser santo. É muito difícil. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele que crê, para aquele que crê, tudo é possível. Se você crê que o Espírito Santo trabalha em você, você crê que ele vive em você, então não é difícil. Não é difícil. Mas a gente tem que batalhar, tem que lutar. Porque senão vai ficar, não sobe não. Não sobe. Né? É tudo na vida. Eu estava falando ontem, a gente fez esse ciclo de oração em casa, e eu estava falando para as meninas o seguinte, que assim, o cristão ele tem uma vida, ele tem tudo para vencer, gente. Ele tem tudo para vencer. Né? Acontece que a gente fica colocando cargas nas costas da gente. Né? E fica colocando, porque eu quero carro do ano, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque isso é assim, porque fulano não falou comigo hoje, o pastor passou por mim, isso aqui. Gente, vamos acabar com isso. Né? Porque se eu tiver isso, assim, não sei o que, assim, né? Se a minha mãe não fizer isso, eu não vou assim. Se eu não fizer aquilo, se eu não tiver um emprego, eu não sei o que, eu não vou ser bem na vida. Gente, o cristão ele deve levar uma vida simples, muito simples. Não precisa de muita coisa, não. Eu até disse para ela, o cristão ele deve se preparar até para o dia da morte. Né? Eu estava falando para ela que essa semana a mamãe estava tomando a roupinha dela, né? Aí queimou, né? Aí, meu Deus, você já tem uma roupa preparada? Mas ela já está com 33. A palavra diz que o Senhor nos dá até 70. Então ela já está se preparando. Aí até comentou, né, que no interior o pessoal faz um caixão, né? E deixa lá e vai emprestando e nunca morre. Não é não? Quem se prepara custa a falecer. Diz o ditado popular, não é isso? Então, se for que o cristão tem que ser perfeito em tudo, tem que deixar, né, coisa feia você falecer, deixar dívida, deixar problema para os outros resolver. Não é feio isso? Então, o cristão tem que ser todo organizado. Maldito do homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Está lá escrito na palavra. Então, você precisa, né? Eu não tinha conhecimento. Beleza, Deus não vai cobrar o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você está aqui, está ouvindo, a gente está falando,
Você está aprendendo, então trate de se consertar. A mesma coisa na sua vida espiritual. Né? O que a gente diz? A gente está batendo nessa tecla desde quando a gente começou a aula. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que ser irrepreensíveis nos três. O que é irrepreensível? É não achar repreensão, é não achar defeito. Então a gente tem que ser santo no nosso corpo, santo na nossa alma e santo no nosso espírito. É difícil, irmão, é difícil. Não estou dizendo aqui para vocês que é fácil. Não é fácil. Até hoje, eu disse até ontem para elas, eu não estou aqui gravando. Eu disse para elas que eu estou lutando, irmã Graça, tá? Acordar e pegar nesse vídeo e deixar o aparelho aqui. Porque ele dorme perto de mim. Que a primeira coisa que deve a gente pegar na vida da gente quando a gente acorda é a palavra do Senhor. Mas tem um bichinho que morre, não pega o celular para ver a notícia do dia. Lutando. Então, assim, essas coisas a gente conta para vocês verem que também eu não cheguei, não. Paulo diz assim: eu estou prosseguindo para o alvo. Eu deixo as coisas para trás e vou prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Então, a nossa função é deixar aquilo que já foi velho para trás, é ir tirando essas coisas da nossa vida, deixando para trás e prosseguindo para o alvo. E se Jesus vier e eu não tivesse santificado, irmão, mas você estava caminhando no processo da santificação. Aí quando ele diz, mas não vai, não é assim, irmão. Né? Ele vai ponderar todas as coisas, vai colocar na balança, vai fazer. Por que o juízo final? Para quê? Vocês precisam ler o livro de Romanos, né? Nós fomos justificados pela fé. Eu creio, beleza. Mas e as obras? São consequências dessa fé. São consequências dessa fé. Então, assim, ele vai julgar as nossas obras. Ele vê a intenção do nosso coração. Ele vê a intenção do nosso coração. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vai ter muita surpresa no céu. Muita surpresa no céu. A gente vai achar que fulano que nunca foi na igreja, nunca desceu as águas, nunca fez uma obra de caridade, está aqui. Pois é. Mas o coração não é o que a gente demonstra aqui. É como dizer, ó, você pode ser batizado. Você pode falar em línguas, rodopiar, curar, fazer um monte de coisa, oração de... Mas isso não salva. O que salva é a nossa santidade, é o nosso interior com o Senhor, a nossa intimidade, o que Ele quer, o nosso coração. Ele dizer, Senhor, eu não tenho. O que foi falado aqui? Paulo, me ajuda nas minhas coisas. Eu tenho um espinho na carne, que todo dia me persegue. Uns dizem que é doença, alguns teólogos que era uma doença que ele tinha, outra coisa que era outra coisa. Ninguém sabe o que era, mas era na carne, era algo que afligia ele. Será que ele não falava mal dos outros? Eu estou só aqui dando uma hipótese, né? Será que não era uma questão sexual que aperreava ele? Ele era solteiro. Será que ele de vez em quando ficava abrasado? E era isso o espinho na carne? Estou dizendo aqui, não estou afirmando, só estou falando hipoteticamente, dando uma hipótese. Então, a mesma coisa, somos nós. Ele quer que nós nos abrimos o nosso coração e dissemos, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo. Gente, olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu já trabalho, mais de 20 anos. Eu entrei no Tribunal de Justiça, e eu já passei por diversos setores. Né? E me transferiram de um setor bem aqui nessa rua, lá na frente, ali atrás do Hotel PV, é o abrigo do Poder Judiciário, e eu trabalhava lá. Pertinho de casa, ia, almoçava, voltava. E um dia eu estava lá bem quietinha, quando veio o telefonema do RH, dizendo que uma desembargadora famosa, ela é famosa porque todo mundo conhece, queria que eu fosse trabalhar com ela. E aí, eu fui e disse, gente, eu não quero trabalhar nessa mulher. E ela era cristã, ela é cristã. Só que o testemunho que ela dá é péssimo como cristã. E
E aí foi a época que, isso foi em 2017, não, 2018, eu estava com uma viagem marcada para Israel. Tirei minhas férias no mês de setembro. E eu fui falar com a pessoa lá que trabalhava com ela, assim, eu disse, agora que é tudo, eu não vou interromper minhas férias, já paguei a passagem. É uma viagem muito cara, na época foi cara. E eu não tenho como, ela disse, não, sem problema, você vai, faz a tua viagem, tira as tuas férias e no final você se apresenta aqui. Aí eu fiz minha viagem, uma boa. Quando voltei, fui me apresentar e essa pessoa disse assim, a desembargadora quer falar contigo. Aí eu fui falar com ela. Chegando lá, ela disse, eu não quero você mais. Não quero por isso, para aquilo. Ela nem me ofereceu a cadeira para sentar. Eu de saliente, puxei, fiquei olhando assim para ela. Gente, aquilo veio assim, bateu, sabe? Eu disse, meu Deus, e agora? E eu disse, meu pai amado, para onde é que eu vou? E aí a única coisa que eu perguntei para essa senhora foi assim, a senhora já falou com o diretor-geral, porque o meu cargo estava ligado à presidência do tribunal. Na época era, né? E aí ela disse, Chay, eu já disse para o diretor-geral, eu não quero você comigo, e ele que vai arranjar um local. Eu disse, tudo bem. Peguei a minha bolsa, a minha sacola, eu estava uma sacola tecnológica, não sei o que tinha dentro, e saí. Quando eu saí, parece que eu vinha pisando em luvas. Eu digo, agora é que é, para onde eu vou e tal. E aí, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que por muito tempo eu achava que eu tinha perdoado essa pessoa pelas ofensas que ela tinha me dito. Quando foi um dia, eu estava sentada lá no sofá de casa, deitada, na verdade, fazendo meu devocional. E eu comecei a escutar uma pregação de Marco Feliciano, que é pastor e deputado federal, e ele falando sobre o perdão. E de repente, o Espírito Santo me trouxe a imagem da desembargadora. E aí eu disse, mas Senhor, ele disse, não, continua doendo, continua aí dentro, você continua aí guardando ela, pode perdoar. E aí eu me derramei diante do Senhor, e a perdoei. Né? Eu não conseguia passar por essa moça sem não ficar incomodada. E hoje para mim é tranquilo ver. Né? Então assim, o que eu quero dizer para vocês com essa história é que assim, às vezes a gente até pensa que está bem, mas o Espírito Santo conhece o nosso interior. E eu já tenho um bom tempo aí de crente, né? De evangelho. Então assim, já era para ter pecado, naquela hora ficar com raiva dela, mas ter perdoado. Mas não, eu guardei ali, ó, caladinho. Só eu e Deus sabendo. E achando que estava abafando. E de repente o Espírito Santo veio e falou. Né? E alertou. Então a mesma coisa são vocês. Então basta que a gente se coloque, tenha sensibilidade e venha se colocar diante de Deus e diga, Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo vencer esse pecado dentro da carne. Eu não consigo, o Senhor vai ter que me ajudar. A palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ó, se você comentar pelo braço da sua carne, você não vai conseguir. Não consegue, Deus. Não consegue. Porque é mais forte do que você. Isso aqui, a palavra diz que é uma briga constante entre a carne e o espírito. Tem aquele filme Dormindo com o Inimigo. Conhece aquele filme da Sharon Stone? Que ela cruza as pernas assim. Ela está até sem calcinha. Ela fez aquele filme sem calcinha. Porque o diretor pediu. Depois disso, a carreira dela foi lá para baixo. Dormindo com o inimigo. Você dorme com o inimigo todo dia. Que é a sua carne, ó. É uma briga entre carne e espírito. Cada um querendo fazer a sua vontade. E aí quem é que vai vencer? Cabe você decidir quem é que vai vencer. É sua carne ou é o espírito? Vocês conseguem entender isso? Então assim, a gente tem que lutar para que o Espírito Santo, o nosso espírito, vença os pecados da carne. Senão, a gente não sobra não. Vai ficar. Não sobra não. A gente tem que ser real, né? Esse negócio de dourar a pílula para vocês, não vai nada. Se você é aqui, não, irmãos, continue do mesmo jeito que você está, porque Deus é misericordioso, tu vai. Vai não, filho. Ele é amor, mas é justiça também. É por isso que é
mas é justiça também. E é por isso que a vida do cristão ela não é fácil. Tem rosas, tem, mas tem espinhos. Tem até aquela música que diz assim, como é que eu esqueci assim, as rosas, mas esqueceste de falar dos espinhos, né? Então assim, a vida do cristão é o mar de rosas por um lado, mas tem espinhos também, certo? Então, irmãos, o batismo no Espírito Santo não é requisito para maturidade. Maturidade é frutos, é ser cheio, tá? Vamos lá voltar a apostila. Então diz assim, a gente se decepciona com suas vidas. Seu relacionamento em casa, com a esposa, filhos e na igreja, com os irmãos, não demonstra o caráter de Cristo. O batismo com o Espírito Santo não opera nenhuma mudança no caráter. Isso requer um constante esvaziamento, uma contínua operação da cruz de Cristo, um quebrantamento contínuo que vem pela aceitação das determinações de Deus em nossas vidas, com louvor e ações de graça. Tá bom? Então, é uma determinação de Deus e você precisa aprender a reconhecer a voz e morrer a cada dia. Por isso que Jesus está dizendo assim: tome quem quer me seguir e pegue a sua cruz e siga-me. Morra, tem que morrer para mim mesmo. Morrer, tem que morrer para os meus defeitos, morrer para as minhas vontades. O que Jesus dizia, gente? Ele dizia assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. E a mesma coisa não pode, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Jesus. Olha, isso é tão sério, irmãos, tão sério, que assim, nós não somos mais de nós mesmos. Nós temos um Senhor e Salvador. Nós somos filhos e somos servos. O servo, ele não faz aquilo por qualquer vontade dele. Ele faz aquilo que o Senhor manda. Não é assim com os escravos. O escravo, ele não tinha ali vontade de ir e vir. Não, ele só podia ir ouvir o Senhor dele mandasse. Vai aqui, ele vinha. Vem pra cá, ele vinha. Entendeu? A mesma coisa é o servo. O servo, naquele tempo, ele ou era escravo ou ele era um servo pago. Mas ele não fazia nada se o Senhor não mandasse. E a mesma coisa somos nós. Mas é tudo, irmão, é tudo. Vai casar, vai comprar, vai alugar, vai vender, vai pro lazer. É tudo, 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 tudo. Você tem que perguntar ao Senhor. Tudo. Tudo. Porque senão você acaba se dando mal. É só pecado. Só pecado. Então assim, Senhor, eu vou ajudar, essa coisa do ajudar tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente vai para ajudar e tira a pessoa na qual Deus está querendo tratar. Então você vai ajudar, Senhor, eu posso ajudar, Senhor, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha mãe, ela é intercessora. Ela intercede pela vida dos outros. Ela ora. Mas ela não ora antes, ela não botar o joelho no chão e perguntar: Senhor, eu posso orar para o fulano de tal? Posso interceder? Porque às vezes Deus está tratando com a pessoa e você vai lá e cata ela, começa a interceder por ela, e você ainda tem uma vontade, você ainda acaba ficando no lugar que ela estava, e Deus tratando ela, você fica. Então, é tudo. Vou fazer isso, vou comprar tal coisa, vou me empregar em qual lugar, vou casar. Senhor, é fulano mesmo? Será que é ele mesmo? Vou vender, é aquele médico, né? É esse médico mesmo? É tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. A vida do crente, ele não faz nada pela sua própria vontade. Ele morreu, lembra? Lá no batismo, lá nas águas, ele morreu, ele agora veio contemplar Jesus. Então, ele tem que perguntar para o Senhor. Agora, isso é um treino, é dia a dia. Não é difícil da nossa mãe, porque a senhora, olha, os mandamentos de Deus não são difíceis. João diz isso lá na sua primeira carta. Não são difíceis, porque você tem o maior dentro de você. A palavra de Deus diz lá em João: maior é o que está em mim do que aquele que está em mim. Porque o Espírito Santo te capacita.
Ele te dá as ferramentas, ele capacita você. Eu vou dizer uma coisa, vou contar outra coisa. A gente vai encerrar bem aqui, senão vai ficar muito longo. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu, Joina, jamais estaria aqui, na frente de vocês hoje, falando pelas minhas próprias coisas. Porque eu era uma pessoa muito tímida. E fui fazer logo o quê? Serviço social. Assistente social trabalha com o quê? Linguagem. Quando eu cheguei no 7º período de serviço social, eu disse, hoje eu tranco minha matrícula. Porque eu não me identificava. Eu disse, como é que eu vou dar uma palestra? Como é que eu vou falar com o meu público? Como é que eu vou atender uma pessoa se eu não consigo nem abrir a boca? Eu estou no curso errado. Eu vou trancar. E quando eu fui para trancar, a coordenação do curso estava fechada. E aí eu decidi, uma amiga hoje que já está com o Senhor, a Clarice, ela era da Batista Nacional, lá do Comelário. Ela disse assim, Jô, não faz isso. Tu já investiu tanto nesse curso, tu já investiu dinheiro, tempo, termina isso. Eu disse, é mesmo, pai, vou terminar. E aí, na época que eu fazia parte da Sara Nossa Terra, a igreja tinha uma esposa, o pastor trouxe a esposa, do pastor Bispo Rodovalho, que hoje mora em Brasília, e ela falou sobre cura interior. Nunca tinha falado sobre isso, nunca tinha entendido que era cura interior, o que era dons, o que era frutos e tal. E ela disse que a palavra foi toda para mim, irmãos, que cristã é você que começa as coisas e não termina. Que espírito você tem dentro de você? Deus te capacitou, mulher. E aquilo eu tomei para mim e eu disse, agora mesmo então não termino. Gente, eu não podia nem apresentar trabalho, porque a faculdade de serviço social é todo tempo você apresentando trabalho, na frente da turma inteira. Eu passava mal, eu vomitava do lado de fora. Você não tem ideia de quanto era tímida. Muito nervosa. No dia da apresentação do meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que eles chamavam de monografia, Deus agiu de uma maneira tão assim que eu nunca me senti tão calma na minha vida. Eu disse, meu Deus, é eu mesmo. Era o Espírito Santo. E de lá para cá, Deus foi trabalhando. Meu primeiro emprego foi dentro das máquinas, trabalhando lá no lavadores. Como Deus diz assim, eu vou te começar nos pequenos até chegar nos grandes. E antes de eu entrar no tribunal, eu trabalhei no SESC Saúde, na qual a gente dava palestra para empresas, grandes empresas aqui dentro de São Luís. Eu nunca me imaginei dando palestra para grandes empresas aqui dentro de São Luís. Depois disso, ele me levou para o Ceará, passei 3 anos e meio trabalhando com a saúde mental das pessoas. Lá também a gente dava palestra para Endrim, Poti, ou outras empresas, que o Ceará é cheio de empresas na Rio Maranhão. E eu ia lá, aos trancos e barrancos, tremendo, doida de nervosa por dentro, né? Mas depois, quando começava. Então, assim, eu estou dizendo isso, exemplificando para vocês verem como o Espírito Santo vai aperfeiçoando a gente. Coisas que eu sentia, coisas que eu nem imaginava, sabe? Aí Deus hoje trabalhou de uma tal forma de eu digo assim, será que eu olho para trás e eu digo, não é a mesma Joana? Então, a mesma coisa com vocês, queridos. Se aconteceu, eu não sou melhor do que ninguém. Se aconteceu com você, comigo, vai acontecer com vocês também. Certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Eu pensei que desse para terminar. Aí, a não ser que vocês queiram seguir. Que horas são? Não, já vai dar 11 horas, já está tarde. Então, só para concluir, o batismo com o Espírito Santo não muda o nosso caráter. Quem muda o nosso caráter é ser cheio do Espírito Santo, que dá os frutos, tá bom? Na próxima aula, a gente vai terminar em nome de Jesus. Realmente não vai dar, tem muita coisa ainda para terminar a apostila. Na próxima aula aqui não vai ser domingo, porque domingo agora é o último domingo, vai ser o curso de obreiros, né? E aí só lá em abril que a gente se vê novamente, tá bom? Tá certo? Então assim, nesse domingo agora, que vai ser 24, não é isso? 24 não vai ter. Vai ter só 20, 28, 29, 27, 28, 29, 30
31 que a gente vai se ver, que é o domingo da Semana Santa. Vai dar certinho, ou não vai? Certinho? Aí venham, não faltem, porque no final da nossa aula, nós vamos reunir todo mundo aqui na frente e vamos orar para que os irmãos recebam o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Tá certo? E aí se preparem, vão se preparando desde já. Quem puder fazer um jejum, para a carne ficar mais sensível, para a gente ser batizado com o Espírito Santo e Deus nos presentear com seus dons, tá certo? Então vamos orar encerrando e aí depois a gente tem um lanche. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa aula. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de estarmos aqui aprendendo mais do Teu Espírito Santo. Eu te peço que essa semana e a próxima, o Senhor esteja preparando desde já o coração dos meus irmãos, para que possa receber o batismo com o Espírito Santo e que Tu possa presenteá-los, cada um com um dom específico, Pai. Para que possamos ser capacitados na casa do Senhor, para que possamos ministrar aos nossos irmãos, para que possamos servi-los, ó Deus, assim como o Senhor planejou desde o início da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, desde já, esteja colocando no coração dos meus irmãos aqui presentes o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo e o desejo de a cada dia morrer para si e viver para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um deles e te peço que o Senhor esteja com eles durante todo esse dia e toda essa semana, que a semana deles que começa hoje seja uma semana de harmonia, de paz, de alegria no Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor possa estar realmente com eles, que o Senhor possa estar suprindo eles nas suas fraquezas, naquilo que eles não podem, que eles venham ver que através do Espírito Santo eles podem todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada